Olá, como você está? Já bebeu sua água? Acabei de ver que minha câmerazinha travou. Aproveitei para destravar a imagem aqui. Opa, não é aqui, é aqui. A gente ficou de trabalhar agora na segunda parte os basófilos. Os basófilos eles são bastante identificáveis estruturalmente, morfologicamente, por esse núcleo em forma de S aqui. Tá? Eles também compõem o grupo das polimorfonucleadas, das células polimorfonucleadas. Eles também são granulócitos, contêm essas vesículas contendo mediadores químicos e esses mediadores químicos são a histamina e a heparina. A histamina é um conhecido vasodilatador, enquanto que a heparina é um conhecido anticoagulante. Então, os basófilos eles vão servir para permitir a inflamação, o recrutamento de células para o local da infecção. De que modo? Liberando histamina para vasodilatar, fazer com que o fluxo de sangue pelo local seja mais intenso, e aí, enquanto que a heparina impede a coagulação do sangue caso haja o extravasamento desse tecido sanguíneo para um tecido conjuntivo adjacente, o tecido conjuntivo onde há o local da infecção. Os basófilos eles também contêm receptores para IgE, assim como os eosinófilos, então eles podem ser ativados a partir da identificação do complexo antígeno IgE a anticorpos. Por que antígeno IgE? Antígeno ao anticorpo IgE, melhor dizendo, perdão, a essa célula, ela reconhece esse complexo antígeno mais IgE para a sua ativação. Tem funções muito parecidas com os monócitos, né? São células que ainda estão em desenvolvimento e pode ser encontrado na corrente sanguínea. Tá? Então, também estão associados, assim como os eosinófilos, devido à sua ativação inespecífica, utilizando o anticorpo IgE para respostas alérgicas. Então, um antígeno associado ao anticorpo, e esse antígeno sendo específico, sendo camarão, sendo chocolate, sendo abacaxi, qualquer uma desses elementos que não deveriam ser considerados agressores ou estranhos ao nosso organismo, ligado equivocadamente ao IgE, pode se associar à superfície do basófilo, ativando essa célula, fazendo com que ela promova ou ajude a reforçar estímulos que levam à alergia. Agora, Hudson, como é que dá o reconhecimento das células por parte da célula do sistema imunológico? Como é que a célula sabe quem é estranho e quem não é estranho? Existe uma relação bastante específica entre o desenvolvimento da resposta imunológica e o contato com os micro-organismos. No entanto, na resposta imunológica inata, esse processo ele acontece, já está previamente construído por causa da nossa história evolutiva. Tanto nós quanto os micro-organismos coexistimos durante muitos anos, muitas centenas de anos, e nosso sistema imunológico evoluiu para produzir ferramentas que reconhecessem instantaneamente um determinado micro-organismo. Por exemplo, nós temos os padrões moleculares associados aos parasitas, que a gente chama de PAMPs, lembram? A gente tem os LPS, lipopolissacarídeos para bactérias gram-negativas, a gente tem os peptidioglicanos para as bactérias gram-positivas. Esses elementos moleculares, essas partes proteicas das bactérias, podem ser utilizados pelo sistema imunológico para um reconhecimento instantâneo. Então, nossas células do sistema imune inato já têm receptores na superfície capazes de reconhecer padrões moleculares de micro-organismos. Por exemplo, aqui a gente tem a manose, que é um carboidrato, tudo bem? A manose ela é muito associada à parede celular das bactérias.
Então, quando a gente tem manose, a gente tem na bactérias de diferentes tipos, tá vendo aqui, ó, 3 diferentes figurinhas de bactéria representando as bactérias, mas todas elas em sua superfície têm manose. Então aqui a gente pode ter uma E. coli, aqui a gente pode ter uma salmonella, aqui a gente pode ter uma shigella, todas espécies diferentes de bactérias, mas cada uma delas contendo manose na sua superfície. O macrófago ele não é capaz de produzir um receptor para E. coli, um receptor para salmonella e um receptor para shigella, mas ele é capaz de produzir um receptor para manose, que é encontrado em qualquer uma dessas bactérias. Então, quando o macrófago ele se associa à manose, ele não quer saber que tipo de bactéria é. Isso aí é problema do médico, é problema do microbiologista saber que espécie de bactéria é. Para o macrófago, em reconhecer manose, eu sei que é bactéria e é estranho ao meu organismo, porque minhas células não têm manose na superfície. Por isso, esse receptor de manose reconhece especificamente bactérias. E aí, a partir desse reconhecimento, a ativação das células dos macrófagos que fazem o quê? Exatamente, a principal função é fagocitose. Percebem a presença de bactérias, promovem a fagocitose e a eliminação desse micro-organismo e sucessiva apresentação de antígeno. Tá? Então, a gente tem, assim como temos receptores para manose, a gente tem receptores para uma infinidade de moléculas, padrões moleculares. E cada um deles pertence a um determinado grupo. A gente tem receptores do tipo TOL, que é um grupo de receptores responsáveis por estar associado a PAMPs de uma infinidade de organismos. Nós temos os receptores N-formil-metionil, que são receptores transmembrana, que também estão capazes de receber. Percebam que aqui é um antígeno, aqui é outro antígeno. Então, os receptores TOL têm a especificidade por um tipo de antígeno, os N-formil metionil têm especificidade por outro antígeno, e os receptores de manose, como nós estávamos trabalhando lá, têm a especificidade por manose. Então, todos esses elementos que são reconhecidos nos micro-organismos, eles são conservados nos micro-organismos. Então, aqui a gente tem uma bactéria também, tá? A gente tem aqui um bacilo. Esse bacilo contém na sua superfície vários tipos de moléculas. E a nossa célula da resposta imune inata desenvolveu várias formas de receptores para essas diferentes moléculas. Mas essas moléculas estão presentes em uma grande quantidade de micro-organismos agressores. Então, estão presentes em bactérias, estão em diferentes espécies de bactérias, estão presentes em fungos, estão presentes em helmintos, estão presentes em vírus, estão presentes em protozoários, uma série de outros micro-organismos. Então, há a relação dessa distribuição dos receptores. Isso significa eles são não clonais. Quer dizer o quê? Eles são idênticos em todas as células da mesma linhagem. Então, todos os macrófagos têm o mesmo conjunto de receptores, todos os eosinófilos têm o mesmo conjunto de receptores, todos os basófilos têm o mesmo conjunto de receptores, porque é isso que vai dar a especificidade à sua ação, né? A forma com que eles vão ser ativados, né? E aqui a gente tem a discriminação entre o próprio e o não próprio, o que torna as células do sistema imune capazes de reconhecer o que é estranho do que não é estranho. Células do próprio, células do self, né, do inglês self, é as células que compõem o meu organismo. Hoje em dia, quando você tira uma selfie, você mal sabe que esse termo já estava sendo utilizado pela imunologia muito antes da invenção do celular. Quando a gente fala de self, eu estou falando do meu organismo, as células que compõem o meu organismo, sendo elas as células eucariontes ou as células dos micro-organismos comensais que estão associados ao meu organismo. Minhas células do sistema imunológico, elas sabem reconhecer quem são as células que estão associadas ao meu organismo e que compõem o meu organismo daquelas que não estão. Uma forma para isso são as células hospedeiras serem reconhecidas
porque elas podem expressar moléculas que previnem a reação da imunidade inata. Então, quando a gente tem esses receptores para elementos estranhos aqui, ó, a gente também tem receptores para elementos do próprio, tem receptores para elementos do self. As minhas células elas produzem essas moléculas de reconhecimento, enquanto as células que não são do meu corpo não são capazes de produzir essas moléculas de identificação. Quando elas não são capazes de produzir essas moléculas de identificação, elas ativam a resposta imunológica, o que causa uma resposta de eliminação daquele micro-organismo. Não entendi nada, Hudson. Minha célula tem uma identificação, tem um crachazinho. Quando uma célula do sistema imunológico chega perto dela, a primeira coisa que ela apresenta é o crachá. Aí ele identifica, não, pois muito bem, como você está, tá bem, então siga o seu trabalho, tenha um bom dia. Quando ele chega num micro-organismo, o micro-organismo não tem esse crachá para apresentar. Então, o que você está fazendo aqui? Cadê o seu crachá? Não, eu esqueci meu crachá em casa. Ah, você esqueceu o seu crachá em casa, né? Conheça esse papinho. Vem aqui, vamos dar uma volta que eu vou lhe eliminar. Vou lhe fagocitar e eliminar. Quem é esse crachá? São moléculas. E como é que as células do nosso sistema imunológico reconhecem esse crachá? Através de receptores. Então, uma molécula é apresentada para um receptor. Quando esse receptor encaixa perfeitamente nessa molécula, o que acontece? O sistema imune não é ativado. A célula do sistema imune reconhece aquela célula como uma célula do próprio, uma célula do self. Quando o receptor chega e não encontra uma molécula perfeita para aquela acoplagem, ele reconhece aquela molécula como uma molécula estranha, se ativa e promove a eliminação do componente. Lembram lá do vídeo do neutrófilo? O neutrófilo ficou atrás da bactéria um tempão até conseguir encontrá-la, né? Por quê? Porque ele precisa fazer essa ligação receptor a um dos antígenos possíveis da bactéria. A partir dessa ligação, ela fica presa à superfície do neutrófilo para que ele possa fazer a fagocitose. Isso serve para qualquer célula fagocitária. Então, as células dendríticas também têm os seus receptores. Quando eles reconhecem um antígeno estranho ou eles não reconhecem um antígeno do próprio, eles são ativados e eliminam os micro-organismos ou as partículas estranhas presentes no nosso organismo. Aqui a gente tem um detalhamento desse processo. O reconhecimento da imunidade inata. Isso acontece através de receptores de reconhecimento padrão. A gente tem os PAMPs, que são padrões moleculares associados aos patógenos. Então, a gente tem o LPS, como a gente já tinha falado, lipopolissacarídeo nas bactérias gram negativas. Aqui a gente tem o CGP, uma região encontrada em moléculas de DNA fita simples. Na nossa célula não existe DNA fita simples, só existe DNA fita dupla, né? Então, quando a gente encontra, o sistema imunológico encontra um DNA fita simples, isso é indicativo do quê? De vírus. E aí ele é ativado para eliminar esse elemento. RNA de fita dupla. A gente não tem RNA de fita dupla na nossa célula, a gente só tem RNA de fita simples, não é? Então, encontramos RNA de fita dupla, também é um padrão molecular associado a patógenos. Ácido lipoteicoico, a gente viu as bactérias gram-positivas, tem ácido lipoteicoico, tem ácido teicoico, tem peptidoglicanos, todos PAMPs, todos padrões moleculares associados a patógenos. Esse ácido lipoteicoico está associado a bactérias gram-positivas. Então, como a gente tem antígenos que são padrão, a gente também tem receptores padrão, que reconhecem padrões estruturais que se repetem nos patógenos. Para cada um desses
padrões moleculares associados a patógenos, existe um receptor padrão associado. Assim como existem receptores padrões para reconhecer células do próprio. Então, proteínas que são produzidas pelas minhas células, pelas células do meu organismo, são reconhecidas por receptores padrões, o que faz com que essas células do sistema imunológico não sejam inativadas, e isso não provoca uma resposta imunológica. Agora, quando esses receptores padrões são associados a diferentes elementos, esses diferentes elementos desencadeiam diferentes respostas no interior da célula. Por exemplo, a gente tem mediadores químicos. Tá? Lembra lá que os neutrófilos eles são capazes de produzir inflamação? Então, como é que eles produzem inflamação? Eles produzem mediadores químicos e liberam esses mediadores químicos. Esses mediadores químicos são reconhecidos por um tipo específico de receptores na célula que faz com que haja o aumento na mudança do citoesqueleto, promovendo a migração das células para o tecido. Então, o neutrófilo encontrou um micro-organismo no tecido. Ele começou a fazer fagocitose, viu que não ia conseguir eliminar, liberou seu material genético no tecido, prendeu um monte de bactéria e produziu mediadores químicos. Esses mediadores químicos, como as quimiocinas, vão ser recebidos pelas células. Essas células vão desencadear a mudança no seu citoesqueleto para que elas migrem para o local da onde as quimiocinas estão sendo produzidas. Aqui a gente encontrou uma bactéria, um receptor de mannose encontrou uma mannose e ele sabe que aqui é uma bactéria. O que ele vai estimular? Vai estimular a fagocitose desse micro-organismo, caso essas células sejam fagócitos, né? Só os fagócitos têm esse receptor de mannose. Aqui a gente tem um receptor do tipo TOL, que também reconheceu um LPS. Olha que bonita, essa imagem traz até os diferentes antígenos. Aqui a gente tem a mannose, aqui a gente tem o lipopolissacarídeo. Encontrou um lipopolissacarídeo, é bactéria gram-negativa. Não quero saber que bactéria é. É bactéria gram-negativa, tem que ser eliminada. O que vai acontecer? Essa ligação vai promover a formação de mediadores químicos como sinalizadores de inflamação, citosina, TNF, IL-12. A gente vai falar isso aqui numa aula específica só do que esses mediadores químicos aqui fazem. Vão fazer a produção de derivados de oxigênio, né? Como aqui a oxidase dos fagócitos, espécies reativas de oxigênio. Muito bem, muito melhor. Como o óxido nítrico, como o H2O2. Acabei de falar que dá origem à água oxigenada. Superóxido de hidrogênio, obrigado. Peróxido de hidrogênio. Então, esses todos são elementos químicos que vão matar essa bactéria que foi fagocitada. Isso vai provocar morte dos micro-organismos fagocitados no interior da célula fagocitária. Mediadores químicos inflamatórios aumentam a inflamação, né? Promovendo a resposta imune adquirida, a passagem da resposta imune inata para a resposta imune adquirida. E aqui a gente também tem fatores de crescimento dos fibroblastos, fator de angiogênese e metaloproteinases. Essa ação desses elementos da resposta imune, por exemplo, os neutrófilos, os granulócitos, por exemplo, podem causar lesões nos tecidos. A lesão nos tecidos ela precisa ser regenerada a partir da produção de mediadores de crescimento de fibroblastos. Vai haver a recuperação do tecido, assim como a angiogênese, né?
Fatores angiogênicos. O que é o que é angiogênese, Hudson? É a produção de vasos sanguíneos novos. Então, o tecido ele foi danificado, teve várias células mortas, teve os vasos sanguíneos danificados. O que vai acontecer? Os fibroblastos vão ser estimulados ao crescimento e proliferação, assim como os vasos sanguíneos para a irrigação daquele tecido, fazendo a recuperação do tissular, recuperação de tecidos. Então, aqui as moléculas produzidas nos fagócitos ativados e as funções efetoras dos fagócitos ativados. Mediadores químicos vão desempenhar diversas funções dentro dos fagócitos, né? Todas das células fagocitárias: monócito, macrófago, célula dendrítica, linfócito B, neutrófilos, não eosinófilos. São todas células fagocitárias que têm a capacidade de fazer fagocitose. Então, cada mediador químico tem uma função desencadeada dentro do metabolismo celular. Como é que acontece a fagocitose, Hudson? Então, agora eu já sei que cada mediador químico tem essa função, mas a fagocitose em si, como acontece? A fagocitose em si acontece da seguinte maneira: um dos receptores de superfície reconhece um PAMP, né, um padrão molecular associado a um micro-organismo. A partir desse reconhecimento, há a emissão dos pseudópodes aqui, ó, e a formação, a internalização desse micro-organismo, formando o fagossomo. O fagossomo é essa vesícula aqui, ó, que contém o micro-organismo. Mas o fagossomo, por si só, ele não é capaz de matar o micro-organismo que está contido. Olha só, aqui o micro-organismo foi reconhecido, emissão do pseudópodes, né, esses prolongamentos da membrana plasmática. Isso daqui vai se encontrar aqui em cima, ó. Quando eles se encontram aqui em cima, esse micro-organismo fica preso dentro de uma vesícula. Essa vesícula é chamada de fagossomo, tá? É a vesícula que contém o micro-organismo. O micro-organismo fica contido aqui. Mas aqui dentro não tem nada que vá matar o micro-organismo. O que tem aqui? Tem elementos do meio extracelular que foram capturados juntos com o micro-organismo durante o processo do fagossomo, a produção de fagocitose, tá? Esse fagossomo aqui vai se fundir com o lisossomo. O lisossomo a gente sabe que é uma vesícula que contém várias enzimas digestivas. E essas enzimas digestivas, quando forem fundidas com o fagossomo, vão digerir o micro-organismo que está contido dentro do fagossomo. Com a fusão do fagossomo e o lisossomo, nós temos a formação do fagolisossomo, tá vendo? Que é o fagócito associado. Associado ao lisossomo, e aqui os mediadores químicos, ou as enzimas digestivas, vão digerir o micro-organismo. Para que isso aconteça com mais facilidade, ainda há a produção dos derivados reativos do oxigênio, né? Então a gente tem o peróxido de hidrogênio, nós temos outros elementos químicos derivados de oxigênio que são reativos. E esses elementos químicos vão produzir também a morte desse parasita. Então a gente tem a destruição do micro-organismo por enzimas lisossômicas no fagossomo, produção do fagolisossomo. E temos a destruição dos micro-organismos fagocitados pelas espécies reativas de oxigênio, né? Como o peróxido de hidrogênio. Então, a gente tem tanto a atividade enzimática como a atividade química para a morte desse micro-organismo que foi fagocitado. Perfeito? Existe uma célula, a última célula do nosso sistema imune inato, que não é capaz de produzir fagocitose, tá? Ela produz outro processo de desencadear a morte do parasita. A célula natural killer, ela é uma célula responsável por manter a homeostase do nosso organismo, matando células infectadas, células estressadas ou células malignas, células tumorais. De que modo? Elas são ativadas pela interleucina 2, interleucina 12 e interferon gama.
são todos sinalizadores químicos para a ativação do linfócito NK, tá? A célula natural killer ou a célula assassina natural. Ninguém traduz, perdão, ninguém traduz para assassino natural. A gente sempre trabalha com célula natural killer, né? Que é essa função dela. Células infectadas, células tumorais e células estressadas são potenciais riscos para o desequilíbrio do nosso organismo. Para que isso não aconteça, as células NK matam essas células que estão infectadas, são tumorais ou estão estressadas a partir de um princípio de ativação. Elas precisam ser ativadas pela IL-2, IL-12 e interferon gama. Como é que isso acontece, Hudson? Acontece da seguinte maneira. Aqui está minha célula NK, ok? Minha célula NK, ela pode, a partir do momento da ativação, é melhor começar aqui pelo B, que eu quero ativar a célula. O macrófago, que é uma célula apresentadora de antígeno, apresenta uma proteína ao linfócito NK e produz os mediadores químicos. Interleucina 12, tá vendo? Que vai ativar o linfócito NK. O linfócito ativado, ele pode produzir interferon gama, que são moléculas que retroalimentam os macrófagos. Quer dizer o seguinte, aqui a gente está tendo um processo de retroalimentação. O macrófago ativa a célula NK, a célula NK ativada produz mediadores químicos que tornam os macrófagos ainda mais competentes. Então, o macrófago apresentou um antígeno para a célula NK e ativou o NK a partir da produção de interleucina 12, um mediador químico. A partir disso, a célula NK é capaz de produzir interferon gama, que se torna uma molécula de estímulo para o macrófago, tornando o macrófago mais competente, fazendo com que ele destrua mais micro-organismos fagocitados. Hudson, eu não estou entendendo nada disso daí. Por que quando a gente vai estudar, a gente gosta de estudar em dupla? Você gosta de estudar em dupla? Não? Gosta de estudar sozinho? Então, vamos fazer outra. Jogar videogame. Não joga videogame? Uma coisa que você gosta de fazer em dupla, ouvir música, dançar. Uma coisa que você gosta de fazer em dupla. Por quê? Porque há estímulos, vocês em dupla a gente estimula. Estou estudando imuno e estou achando muito difícil. O que eu vou fazer? Eu vou ligar para o meu colega para ele vir estudar junto comigo. Por quê? Porque quando o teu colega chega, ele te estimula a entender a matéria. Então vamos lá, vamos pegar. Tu entendeu essa parte? Eu não entendi, mas eu entendi mais ou menos. Deixa eu te mostrar como é que é. Isso acontece assim, 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 assado. Ele está estimulando você, tá certo? Aí você, conforme vai entendendo a matéria, vai pegando o ritmo e o seu colega começa a ficar cansado. Aí você fala, não, essa parte aí eu entendi. Aí você passa a estimular o seu colega para entenderem a matéria de imunologia. O que acontece? Vocês estão se retroalimentando, vocês estão se dando força um para o outro. No primeiro momento, o macrófago ativa a célula NK. Após da ativação, a célula NK é capaz de produzir moléculas que reforçam a atividade do macrófago, o que o torna mais competente na destruição de micro-organismos. Beleza? Essa é a figura B. Mas esse não é o papel principal do linfócito NK, da célula NK. Não é ativar as células do sistema imunológico. O papel dele principal é matar células estressadas, células tumorais e células infectadas. Então aqui a gente tem uma célula infectada por um vírus. Tá? Um vírus, ele está livre da fagocitose. Por quê? Porque o macrófago não tem como
fagocitar uma célula que está associada no tecido. Imagina que para cá tem mais célula, para cá também tem mais célula, e o macrófago não tem como fagocitar essa célula aqui. O que acontece? A célula infectada manda um sinal para o linfócito NK, falando, eu estou infectado. Como é que a célula sabe que ela está infectada? Porque o vírus ele já desvirtuou o seu metabolismo, a célula já não está produzindo mais as proteínas que compõem a sua fisiologia. Nesse momento, ela apresenta uma proteína, utilizando as suas últimas forças, na superfície. Essa proteína de sinalização vai indicar para o NK que essa célula não está normal. E a célula não estando normal, o NK já está ativado pelo macrófago, vai fazer o quê? Vai desencadear um processo de morte da célula. Como? Está vendo aqui ó, que existem grânulos no NK? O NK vai liberar esses grânulos químicos e esses grânulos químicos vão induzir a apoptose celular, vão induzir a morte celular programada. Então aqui a gente tem a liberação de mediadores químicos que induzem a morte da célula, provocando a morte da célula infectada. Hudson, mas a morte da célula infectada ajuda em quê? Ajuda que não há a proliferação do vírus. Lembra que para o vírus se replicar, ele precisa passar por 5 estágios dentro da célula. Ele precisa invadir, ele precisa replicar, ele precisa fazer a montagem, a saída e a disseminação. Não é isso? Ele acabou de invadir a célula, ele se replicou, mas ele não conseguiu montar as partículas virais, e antes dele montar as partículas virais, a célula foi morta. Isso não vai acontecer no ambiente extracelular, então o vírus não se torna viável, ele não vai se proliferar. Ok? Então, matando a célula hospedeira, você impede ou você diminui a velocidade de proliferação do vírus, o que favorece as outras células do sistema imune fazer a eliminação do vírus do organismo. Outra possibilidade é uma célula estressada. Como assim, Hudson, uma célula estressada? Você exauriu a capacidade de trabalho da sua célula. Como? Você foi para o churrasco, comeu muita feijoada, comeu muita carne com gordura, com cupim, só aquelas coisas maravilhosas de churrasco que a gente tem. Cupim, picanha, contrafilé, costela, são todas carnes muito saborosas, porque tem um alto teor de gordura. O que vai acontecer com o seu fígado? Seu fígado vai ter que trabalhar muito para digerir toda aquela gordura que você trabalhou. O que acontece? O metabolismo daquelas células acelerou muito e isso fez com que ela entre em processo de estresse. Isso pode levar a célula à perda do seu controle do ciclo celular. Quando isso acontece, antes da célula correr o risco de se tornar uma célula tumoral, ela também apresenta na superfície uma segunda proteína. Essa proteína indica para o NK que ela não está normal e ela precisa ser eliminada. Então o NK reconhece o estímulo, libera os mediadores químicos e promove a destruição da célula infectada. A célula tumoral já passou dessa fase aqui, ela deveria ter sido destruída aqui. Não foi destruída aqui, nessa fase, enquanto ela estava estressada. Virou uma célula tumoral. Começou a se multiplicar de forma descontrolada. Nessa multiplicação, é possível a produção de uma proteína de superfície para indicar a célula NK, que essa célula não está normal, ela fugiu o controle de replicação. E aí o NK vai lá e induz a morte da célula, impedindo que ela se prolifere e o tumor ganhe massa corporal. Agora, como é que ele sabe diferenciar, Hudson, a célula que ativou ele da célula que tem que ser destruída? Por receptor inibidor de empenho. Aqui está a proteína que vai ativar o linfócito. Associado a essa proteína, as células que estão ativando o NK também apresentam uma outra proteína chamada de complexo MHC de classe 1. Quando o NK reconhece as duas moléculas simultaneamente,
ele reconhece, é uma célula que está me ativando, não uma célula que está pedindo a minha ajuda. Nesse caso, não há a ativação da célula e o linfócito NK não desencadeia a morte da célula que está associada a ele. Nesse caso, uma célula que está ativando o linfócito. Agora, o que acontece? O NK reconheceu uma proteína. Sem a ausência ou com a ausência do MHC de classe 1, sem a apresentação do MHC de classe 1, ele reconhece, essa célula não está me ativando, ela está me pedindo ajuda. E qual é a ajuda que eu posso proporcionar? Induzir a morte dessa célula pela liberação dos mediadores químicos. Então a gente tem aqui um processo de ativação com a utilização de dois mediadores proteicos, né? Uma proteína de ligação com o linfócito NK e uma segunda proteína de inativação dessa célula, e para impedir que ela seja ativada e mate a célula que está atuando como uma estimuladora da atividade da célula NK. Quando essas duas proteínas não estão envolvidas no processo de sinalização com o NK, ele reconhece que essa proteína ela não está ativando, ele não está ali ativando, ele está pedindo ajuda, e nesse caso ele precisa ser ativado e desencadear a sua função, que é a morte celular programada. Beleza. Esse é o final da nossa primeira parte de imunidade inata, onde a gente reconheceu a função e a forma das células da resposta imune inata. Nas próximas aulas nós vamos ver os órgãos da resposta imune e também vamos ver o sistema complemento, que também são partes da resposta imune inata. Ok, meus amigos? Um abraço, um beijo, fiquem bem, se cuidem. Cuidem das pessoas que vocês amam para que a gente possa passar por esse momento difícil. Um abraço.